igreja nas casas. Como isso está acontecendo em tempos de pandemia, quando nós não podemos nos reunir em templos? É sobre isso que eu converso com o pastor Vince Barros. Ele vai explicar qual é o modelo da igreja nas casas e como isso funciona na prática. Palavra de vida. Oferecimento Frimeza, mais sabor na sua vida. Bom, Vince, eu quero agradecer em primeiro lugar por você ter tirado um tempinho para estar gravando essa entrevista conosco via Skype para falar um pouquinho sobre a igreja nas casas. Prazer, Neia. Obrigado pelo convite. Quero falar que a igreja nas casas foi assim que Jesus começou a viver, porque logo os seus primeiros discípulos, isso está em João, no capítulo 1, versículos 38 e 39, a palavra diz que João Batista estava com 2 discípulos, de repente Jesus estava passando, e quando ele olhou aqueles discípulos que então estavam com João Batista, e eles perguntaram: mestre, onde assistis? E a palavra diz que Jesus respondeu: vinde e vede. E levou aqueles discípulos para a sua casa. Bom, agora uma pergunta curiosa aqui, né? Porque a gente está vivendo uma crise mundial com essa pandemia. E aí a minha pergunta é, vem aí, essa pandemia, ela trouxe uma grande oportunidade para que as famílias realmente se reunissem nas casas? Olha, a palavra fique em casa tem sido uma grande oportunidade para que nós, maridos, possamos estar com as nossas esposas, os nossos filhos, podemos compartilhar a palavra, orarmos juntos como família. Então, em tudo, Deus usa o seu propósito, e o propósito dele é começar pela nossa casa, porque de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua esposa, e perder os filhos? Então, as primeiras pessoas que eles têm que trabalhar, nós, cada um de nós como homem, são nossas esposas, nossos filhos, nossa família, como modelo de tudo que Deus quer fazer. Como é que isso realmente acontece, né? Em casa vai realmente ser tudo aberto. Nós somos um livro aberto. E ali nós estamos expostos para as nossas maiores dificuldades, porque o desafio começa em casa. Você já está há quase 40 anos vivendo a igreja nas casas, né? Como tem sido essa experiência para você ao longo desses 40 anos? A situação da hashtag Fica em Casa, isso não nos surpreendeu, porque já era a nossa realidade. Fechar aquele espaço de uma reunião maior. Olha, a igreja sempre foi tremenda, a começar pela casa. Receber as pessoas em casa, hospedar as pessoas, amar as pessoas, ir para a casa das pessoas. O gostoso mesmo é a casa, porque é o lugar de intimidade. Então, isso para nós não foi novidade. A gente sabe que tem muita gente preocupada, apavorada, pastores preocupados, mas que a gente possa aprender a lição da casa, dever de casa, para então a gente ir para um espaço maior e a gente poder celebrar com um grupo maior. Mas tudo começa em casa. Você tem vivido essa experiência em países onde não há possibilidade nenhuma, né? De construção de templos, de inclusive ler a Bíblia. A proibição é total, né? Então, literalmente, lá eles vivem a igreja se reunindo nas casas, né? Em países que nós temos estado, como Afeganistão, Iraque, China, a igreja cresce na casa. Ela não depende de um local grande. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê que é esse o exemplo que nós temos que seguir. Nada contra um lugar grande. Nós já usamos ginásios, estádio e salões de festas. Então, a gente vai usar o lugar grande,
mas de fato Deus quer começar conosco a partir da nossa vida, a partir de sermos a expressão de Deus. Bom, eu conversei aqui com Vince Barros, pastor da Igreja de Jesus em Vitória, Espírito Santo. Eu posso dizer assim, né, Vince? Porque não existe um endereço. É verdade. Tinha endereço. Por exemplo, quando Paulo teve a experiência com Deus, a Bíblia diz assim que ele fosse lá para a casa de Judas. Isso está em Atos, no capítulo 9. Depois, Deus falou para Ananias, olha, vai lá na casa de Judas, que está na rua direita. Então, sempre a igreja tem um endereço, sempre a igreja tem um nome, Vince, Neia, Paulo, Timóteo. Então, Deus quer levantar homens e mulheres que têm endereço e que a vida de Deus está dentro deles. Adorei esse bate-papo aqui com você, Vince. Já estava com saudades, viu? Bom demais. Obrigado a você e Deus abençoe que essa palavra possa cair no nosso coração. Amém, querido. Muito obrigada. Um grande abraço. Amém. Palavra divina.